Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. E o Wilson Cell, assistência técnica e acessórios para celular, oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anuncia uma grande troca de prisioneiros entre Ucrânia e Rússia. Ele ameaça a União Europeia com a imposição de tarifas de 50% sobre produtos europeus exportados para o país. O governo americano proíbe a Universidade de Harvard de matricular alunos estrangeiros. Um terremoto na Indonésia, em Sumatra, danifica mais de 100 casas e não há relato de vítimas. A maior área úmida dos Estados Unidos sofre com a seca extrema que causa a morte de animais e dificuldades para os moradores na Flórida. Vítimas de fraude no INSS poderão receber atendimento presencial nas agências dos Correios a partir de 30 de maio. O Real Madrid confirma a saída do técnico italiano Carlo Ancelotti, que já foi anunciado como próximo treinador da seleção brasileira. E morre aos 81 anos Sebastião Salgado, um dos fotógrafos mais importantes do mundo. Agora, no Jornal Mundial. Aposentados e pensionistas que foram vítimas de fraudes ou descontos indevidos no INSS poderão buscar atendimento presencial nas agências dos Correios a partir do dia 30 de maio. O governo federal anunciou que a partir do próximo dia 30 de maio, aposentados e pensionistas que foram vítimas de fraudes no INSS ou descontos indevidos poderão buscar atendimento presencial nas agências dos Correios. O serviço não será realizado nas unidades do próprio INSS. De acordo com o Ministério da Previdência Social, 4.730 agências dos Correios, em cerca de 66% dos municípios do país, estarão aptas a prestar esse atendimento. O governo reforça que o atendimento presencial é opcional. Quem preferir pode continuar utilizando os canais virtuais, como o aplicativo Meu INSS ou o telefone 135, que seguem funcionando normalmente e oferecendo os mesmos serviços. A diretora de Governança e Estratégia dos Correios, Júlia Nagati, explicou que nas agências será possível consultar se há descontos indevidos no benefício e identificar qual entidade os realizou, registrar um pedido de informações complementares, receber um retorno do INSS sobre esse pedido e a orientação a respeito de uma nova visita aos Correios e obter auxílio para fazer a contestação ou solicitar o reembolso dos valores. A relação das agências que oferecem esse atendimento vai estar disponível nos sites dos Correios, do INSS e também através do telefone 135. O presidente do INSS, Gilberto Waller, informou que para ser atendido presencialmente é necessário apresentar apenas um documento de identidade, não sendo exigido o uso de contra-cheque. No caso de beneficiários com dificuldade de locomoção, um representante legal poderá comparecer desde que apresente uma procuração autenticada. O governo também esclareceu que os descontos indevidos já foram suspensos e que o processo de reembolso ainda não começou. Um terremoto na Indonésia danificou mais de 100 casas na ilha de Sumatra. Não há relatos de vítimas. Um terremoto de magnitude 5,7 atingiu a ilha indonésia de Sumatra nesta sexta-feira, danificando mais de 100 casas, mais 100 relatos de vítimas. As informações são do Serviço Geológico dos Estados Unidos. O tremor foi registrado às 2h52 da madrugada no horário local, a uma profundidade de 68 quilômetros, com o epicentro na costa, perto da província de Bengkulu. A agência meteorológica do país estimou uma magnitude maior de 6,0, com o epicentro a uma profundidade de 84 quilômetros, acrescentando que não havia potencial para um tsunami. Segundo a Agência Nacional de Mitigação de Desastres, o tremor danificou mais de 100 casas e pelo menos 6 instalações públicas na capital provincial Bengkulu. Alguns moradores foram acordados pelo tremor. Estávamos dormindo quando aconteceu. De repente, meu filho gritou: "Terremoto, mãe, terremoto!" Fiquei em choque e tremendo. Não podíamos sair imediatamente porque a porta não abria e ainda estava chovendo um pouco.
o vasto arquipélago sofre terremotos frequentes devido à sua posição no chamado Anel de Fogo do Pacífico, um arco de intensa atividade sísmica onde placas tectônicas colidem e que se estende do Japão, passando pelo Sudeste Asiático e pela Bacia do Pacífico. Um policial militar de 36 anos foi preso em flagrante após matar a tiros um homem identificado como Janilson Vitor Gomes, de 35 anos, na noite desta quarta-feira, em Anchieta, no sul do Espírito Santo. O cabo Vitor Braga de Oliveira, de 36 anos, estava de folga no momento do ocorrido e disse que foi ameaçado. O caso aconteceu no bairro Cantagalo. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, Vitor relatou para os policiais que atenderam a ocorrência que estava saindo da casa do pai quando recebeu uma ligação do irmão. Ele contou que o irmão estava jogando futebol em uma quadra esportiva com amigos quando Janilson teria chegado ao local e os ameaçado com uma arma. O cabo da PM alegou que ficou preocupado e foi até a quadra. Vitor disse que Janilson teria pulado na frente de seu carro e o ameaçado. Assustado com a atitude, o cabo atirou 4 vezes contra o homem que, segundo Vitor, estava armado. O SAMU foi acionado, mas a vítima não chegou a ser socorrida e teve a morte constatada no local. Nenhuma arma foi apreendida com Janilson. O corpo do homem foi encaminhado para o IML da Polícia Científica para ser necropsiado e posteriormente liberado para os familiares. A Polícia Civil disse que o cabo Victor Braga de Oliveira foi levado para a Delegacia Regional de Guarapari, autuado em flagrante por homicídio e encaminhado ao presídio militar. A pistola e munição do policial foram recolhidas e vão passar por perícia. 3 pessoas morreram em 2 acidentes de moto registrados em cerca de 12 horas no município de Cocal, 266 quilômetros ao norte de Teresina. Segundo a Polícia Militar do Piauí, o primeiro acidente aconteceu na madrugada de quinta-feira e o outro foi registrado em torno das 14 horas. Conforme o comandante do 31º Batalhão da PM, Coronel Etevaldo Alves, as primeiras vítimas foram Juscelino da Rocha Silva, de 30 anos, e Maria de Fátima Moura Boaventura, de 29 anos. O casal estava trafegando de motocicleta na PI 213 quando derraparam em um quebra-molas, caíram e bateram a cabeça em um poste e no meio-fio. As vítimas morreram no local do acidente. A cidade registrou outro óbito por acidente com moto em torno das 14 horas na PI 309. Edilson Cardoso Cerqueira estava em uma moto quando colidiu frontalmente com a caminhonete e morreu no local. O motorista relatou à PM que o motociclista estava na contramão e em alta velocidade. O comandante informou que as 3 vítimas estavam sem capacete no momento do acidente. Veja daqui a pouco, o presidente Donald Trump anuncia uma grande troca de prisioneiros entre Ucrânia e Rússia. A saída do técnico italiano Carlo Ancelotti do Real Madrid. E morre aos 81 anos Sebastião Salgado, um dos fotógrafos mais importantes do mundo. Jornal Mundial. Oferecimento: deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Wilson Cell, assistência técnica e acessórios para celular. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com o olhar de Ambu. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães. O presidente americano Donald Trump anunciou nesta sexta-feira uma grande troca de prisioneiros entre Ucrânia e Rússia. Autoridades russas informaram que o país trocou 270 soldados e 120 civis em Kiev. Também hoje, Trump ameaçou a União Europeia com a imposição de tarifas de 50% sobre produtos europeus exportados para os Estados Unidos a partir de 1º de junho. Donald Trump escreveu em sua plataforma Truth Social nesta sexta-feira que uma grande troca de prisioneiros acaba de ser concluída entre Rússia e Ucrânia. Durante a campanha eleitoral, Trump insistiu que conseguiria acabar com o conflito. Há várias semanas, o presidente americano tenta obter um cessar-fogo, ao mesmo tempo que ameaça abandonar o processo se não observar avanços.
Após mais de 3 anos de guerra desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, milhares de pessoas permanecem detidas nos dois países, mas o número exato é desconhecido. Este tipo de troca costuma ser mantido em sigilo até que seja concluído. Na semana passada, durante negociações na Turquia, Rússia e Ucrânia concordaram em transferir 1.000 prisioneiros de cada lado. Após as conversas em Istambul, a possibilidade de uma segunda reunião é objeto de intensas especulações, embora o encontro não tenha sido confirmado formalmente. As autoridades russas divulgam poucas informações sobre o destino dos ucranianos mantidos em cativeiro e cada troca é marcada por surpresas. A questão dos prisioneiros de guerra é um dos poucos campos nos quais os dois países conseguiram alcançar acordos. Donald Trump voltou a endurecer a guerra comercial. Nesta sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos ameaçou a União Europeia com a imposição de tarifas de 50% sobre produtos europeus exportados para os Estados Unidos a partir de 1º de junho. Em uma mensagem na rede social Truth Social, o presidente justificou sua recomendação citando dificuldades em lidar com a União Europeia, que, segundo ele, foi criada com o objetivo principal de tirar vantagem dos Estados Unidos no comércio. As tarifas sobre produtos europeus são atualmente em média de 12,5%, incluindo os 2,5% que eram cobrados antes de Trump voltar à Casa Branca. Os 10% restantes correspondem ao que o republicano impôs desde o início de abril, quando anunciou taxas alfandegárias recíprocas. Washington havia planejado inicialmente impor uma tarifa de 20% sobre produtos europeus, mas suspendeu a medida por 90 dias, deixando apenas 10%, enquanto aguardava o resultado das negociações bilaterais. A pausa, teoricamente, terminaria no início de julho. Em uma nova escalada de tensão com Harvard, o governo dos Estados Unidos retirou da universidade a possibilidade de admitir estudantes estrangeiros. A administração de Donald Trump retirou o direito da Universidade de Harvard de matricular estudantes estrangeiros, em uma nova escalada de tensões com a prestigiosa instituição. A informação foi confirmada em uma carta enviada pela secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, ao presidente de Harvard, Alan Garber. O documento diz que, com efeito imediato, a certificação do programa de estudantes e visitantes de intercâmbio da Universidade de Harvard está revogada. O sistema permite que estudantes estrangeiros estudem nos Estados Unidos. No último ano letivo, quase 6.800 alunos eram estrangeiros, segundo o site Shun Students, o que representa mais de 1/4 dos que frequentam a universidade. No X, Noem disse que Harvard teve muitas oportunidades de fazer a coisa certa, se recusou e, pelo não cumprimento da lei, perdeu a certificação do programa para estrangeiros. A secretária de Segurança Interna, que acusa a universidade de fomentar a violência, o antissemitismo e de se alinhar com o Partido Comunista Chinês em seu campus, completou que isso sirva de alerta para todas as universidades e instituições acadêmicas do país. O governo Trump trava uma luta contra as universidades do país, acusando-as de permitir o antissemitismo nos campi após as manifestações pró-palestinos do ano passado. Também busca acabar com os programas de diversidade destinados a abordar a marginalização das minorias. Na última semana, o governo republicano anunciou um novo corte de 450 milhões de dólares em subsídios federais, além de outros 2,2 bilhões de dólares anunciados anteriormente. Após a condenação generalizada do bloqueio total de Israel, que provocou grave escassez de alimentos e remédios no território palestino, a ajuda começou a chegar em Gaza pela primeira vez em mais de 2 meses e meio. Por mais de 2 meses e meio, Israel bloqueou a entrada de todos os carregamentos de suprimentos em Gaza em meio ao impasse nas negociações de trégua com Hamas. Sem combustível, remédios, água ou comida autorizados a entrar no território, os relatos de fome multiplicaram. Após condenação internacional e a crescente pressão, Israel começou a permitir que a ajuda volte ao território. Segundo a ONU, nesta quinta-feira, o primeiro carregamento de ajuda chegou a Gaza, cerca de 90 caminhões de mercadorias, pondo fim ao bloqueio total que começou em 2 de março. Mas a ONG Médicos Sem Fronteiras afirma que não é o suficiente para uma população de 2,4 milhões de pessoas em Gaza, descrevendo a distribuição como ridiculamente inadequada e uma cortina de fumaça para fingir que o cerco acabou.
Antes da guerra, uma média de 500 caminhões de ajuda entravam em Gaza todos os dias, de acordo com uma contagem da Agência da ONU para Refugiados Palestinos. Gaza está totalmente destruída. Estamos vivendo uma tragédia indescritível. Não podemos viver uma vida digna, não há nada. Juro por Deus, não consigo encontrar comida para meus filhos. Imagens de crianças famintas no território palestino causaram ondas de choque em todo o mundo. Esta moradora da cidade de Gaza viu seu bebê morrer no final de abril por causa da desnutrição e da escassez de remédios. Ela tinha 4 meses e seu peso era de 2,8 kg, o que é muito baixo. Os medicamentos não estavam disponíveis e, devido à desnutrição grave, ela sofria de acidez no sangue, insuficiência hepática e renal e muitas outras complicações. Seu cabelo e unhas também caíram devido à desnutrição. O que essas crianças fizeram para merecer isso? Essas pobres crianças, tenham misericórdia de nós. Olhem para nós com um coração misericordioso. Olhem para essas pessoas. As pessoas estão morrendo de fome. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que a ajuda foi retomada porque imagens de fome em massa podem prejudicar a legitimidade do esforço de guerra de Israel. Ao mesmo tempo, o premier intensificou sua ofensiva militar destinada a esmagar o Hamas. Não devemos chegar a uma situação de fome, tanto por razões práticas quanto diplomáticas. Simplesmente não teremos apoio e não seremos capazes de completar a missão da vitória. O Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão em novembro contra Netanyahu por alegações de crimes contra a humanidade e crimes de guerra, incluindo fome como método de guerra. A maior área úmida dos Estados Unidos tem sofrido com a seca extrema. Mortes de peixes, jacarés em perigo e dificuldades para os moradores atingem os Everglades, na Flórida. Os Everglades da Flórida sofrem com a seca extrema. Na maior área úmida dos Estados Unidos, a escassez de água matou peixes, colocou jacarés em perigo e prejudicou as empresas de turismo. Marshall Jones mostra um dos 7 hidrofólios que ele usa para transportar turistas pela região sul. A embarcação, que geralmente está flutuando, repousa em terra firme em um canal seco. Nós só precisamos da chuva. A natureza vai prover em breve. Hoje é o nosso primeiro dia oficial da temporada de chuvas. Como vocês podem ver, é um dia de céu azul, nenhuma nuvem, mas está vindo, a chuva está vindo. Neste ecossistema, lar de mais de 2.000 espécies de animais e plantas, a baixa da água ocorre com frequência no final da estação seca no sul da Flórida, que vai de outubro a meados de maio. Nos últimos meses, houve menos chuvas do que em um ano normal. Esse ano tivemos condições extremas de seca em partes da parte sul da península da Flórida, que, como vocês sabem, não é o que vemos em um ano normal. Por centenas de anos, a água acumulada ao norte dos Everglades na estação úmida fluiu lentamente para o sul, atenuando a dureza da estação seca. Mas no último século, as autoridades desviaram o curso natural da água para permitir o crescimento urbano e agrícola no sul da Flórida, o que alterou o pântano. Para remediar estes erros do passado, o estado da Flórida empreendeu há anos um grande projeto de restauração da área, cofinanciado pelo governo federal. O objetivo é estabelecer o fornecimento de água limpa de norte a sul por meio de um sistema de canais, represas, açudes e bombas d'água. O Real Madrid confirmou nesta sexta-feira a saída do técnico italiano Carlo Ancelotti. Ele já foi anunciado como próximo treinador da seleção brasileira. O Real Madrid anunciou a saída de Carlo Ancelotti. A informação foi confirmada nesta sexta-feira em um comunicado do clube. Em 6 temporadas, divididas em 2 etapas, Ancelotti se tornou o técnico mais vitorioso da história do Real Madrid, com 15 títulos, incluindo 3 edições da Liga dos Campeões. O Santiago Bernabéu vai prestar homenagem ao italiano no sábado, na partida de encerramento da La Liga contra a Real Sociedad, que também vai marcar o último jogo do croata Luka Modric pelo clube. Ancelotti escreveu uma mensagem em sua rede social que dizia: "Hoje separamos novamente nossos caminhos. Hoje, de novo, levo no coração cada momento vivido nesta maravilhosa segunda etapa como treinador do Real Madrid." A CBF já havia anunciado o treinador, que no dia 26 de maio realiza sua primeira convocação para as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026.
Esta vai ser a primeira experiência do técnico italiano à frente de uma seleção. Morreu hoje, aos 81 anos, Sebastião Salgado, um dos fotógrafos mais importantes do mundo. A informação foi confirmada pelo Instituto Terra, a organização não governamental fundada por ele. Caio Teles conta na reportagem. Sebastião Salgado, um dos fotógrafos mais importantes do mundo, morreu aos 81 anos. A informação foi confirmada pelo Instituto Terra, organização não governamental fundada por ele. Ele tinha um distúrbio sanguíneo causado por malária, contraída na Indonésia, e não conseguiu tratar apropriadamente. Por isso, se aposentou do trabalho de campo em 2024, dizendo que seu corpo estava sentindo os impactos de anos de trabalho em ambientes hostis e desafiadores. Considerado um dos fotógrafos mais importantes do mundo, Sebastião Ribeiro Salgado Júnior nasceu na cidade de Aimores, Minas Gerais, em 1944. O mineiro foi mestre na arte de retratar a alma humana e do planeta em preto e branco. Suas lentes captaram momentos históricos e gente simples, as maiores belezas da natureza e sua degradação. Salgado ficou famoso por fazer registros documentais impressionantes, como o da Serra Pelada, na década de 1980, Trabalhadores e o ensaio Êxodos, mostrando povos imigrantes pelo mundo ao todo. Percorreu mais de 120 países. Ele era formado em economia, mas descobriu a fotografia em 1973. Desde então, nunca mais deixou essa paixão. Em 1998, ao lado da esposa Leila, fundou o Instituto Terra, em sua luta pelo reflorestamento da Mata Atlântica brasileira e do planeta em geral. Serra Pelada, no coração da floresta amazônica, no leste do Pará, ficou conhecida como a maior garimpo a céu aberto do mundo. Abre aspas, eu nunca vi nada parecido. Vi passar diante de mim, em frações de segundo, a história do humano, da humanidade e a Torre de Babel, afirmou Salgado. A série de fotos o tornou um fotógrafo consagrado. Ao longo de sua carreira, Sebastião foi premiado com diversas honrarias. Recebeu a comenda da Ordem do Rio Branco no Brasil. Era membro da Academia de Belas Artes Francesa, embaixador da Boa Vontade da Unicef e membro honorário da Academy of Arts and Science dos Estados Unidos. Abre aspas, sei que não viverei muito mais, mas não quero viver muito mais. Já vivi tanto e vivi tantas coisas, disse ao jornal Guardian em 2024. Um grande ícone, né? Sim, amava a natureza. O Jornal Mundial de hoje termina aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir nossa página lá no Instagram. Boa noite para você. Se inscreva no canal e deixe seu like. Boa noite, um bom fim de semana. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, Mais Ceará, Mais Desenvolvimento, Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. Reforço Betel, aprendizagem acontece com um olhar de amor. E o Wilson Cell, assistência técnica e acessórios para celular.